episódio do ADM em um cast. No episódio de hoje a gente vai falar sobre a teoria neoclássica. Até para que Avenato, é forçação de barra falar sobre uma teoria neoclássica. Ela não é nem uma teoria, mas sim uma visão, uma abordagem. Mas para fins de prova, vamos dizer que ela seja uma teoria. E quando você fala neoclássica, o que te lembra? Quando você fala de neoclássica, você lembra automaticamente da teoria clássica. E ela é uma nova roupagem da teoria clássica. Ela ainda acredita em certos princípios, ela ainda é prescritiva e normativa, mas ela dá uma nova roupagem aos princípios e ideias clássicas que foram propostas por Henri Fayol. Se você não ouviu ao podcast ou assistiu ao podcast que trata sobre a teoria clássica, faça esse favor para você, para que você consiga entender o que a teoria neoclássica traz de contribuição. Quando a gente fala da teoria neoclássica, a gente está falando de uma abordagem neoclássica. Junto a ela, nós temos a administração por objetivos, que acaba sendo uma complementação dessa teoria neoclássica. Por ser uma forçação de barra, não existe um expoente para a teoria neoclássica. Costuma-se dizer que Peter Drucker, que é o expoente da administração por objetivos, é aquele autor queridinho para a abordagem neoclássica. Tranquilo? Beleza. Essa teoria neoclássica, ela traz princípios. Quais são eles? Divisão do trabalho, especialização, hierarquia e amplitude administrativa. Perceberam que ela trouxe ainda coisas que já foram ditas por Henri Fayol lá nos seus 14 princípios? Pois é. O que é a história da divisão do trabalho na visão neoclássica? A divisão do trabalho aumenta a produtividade do funcionário e a eficiência da organização. E lembre-se, você não está mais preocupado apenas com o aumento de eficiência. Essa fase já passou. Agora você também está preocupado com a eficácia das organizações, com aquilo que a organização entrega. Eficiência, eu estou de olho nos meios. Eficácia, eu estou de olho nos fins, nos resultados atingidos pela organização. Legal? Então, essa nova roupagem trouxe, logicamente, uma nova preocupação. Se passaram anos até que essa abordagem neoclássica surgisse, a gente está falando do início do século XX e agora a gente está falando de meados do século XX. Legal? Essa nova roupagem trouxe, logicamente, uma visão diferente para essa tal dessa especialização. Não é mais a super especialização, mas sim uma consequência da divisão do trabalho. Cada funcionário ou órgão, departamento dentro da organização tem as suas tarefas específicas e especializadas. A hierarquia. Divisão do trabalho acaba gerando uma diversidade de cargos e funções dentro da organização. À vista disso, acaba surgindo a estrutura organizacional hierarquizada. E essa hierarquia deve ser, obviamente, respeitada. A estrutura hierárquica é verticalizada. As ordens vêm de cima para baixo. Além disso, a autoridade é alocada em cargos e não em pessoas. Independentemente da pessoa que está ocupando o cargo, a autoridade está no cargo que é ocupado e não na pessoa que ocupa. E amplitude administrativa, também chamada de amplitude de controle, amplitude de comando. Trata-se do número de subordinados que podem ficar sob supervisão de um administrador. É quanta gente o gestor consegue lidar. Isso é amplitude de controle e amplitude administrativa. Essa amplitude administrativa ela vai nos dar uma base para o que é a organização hoje. Não só a amplitude, mas o que é a ideia de organização como função administrativa. Por que eu digo isso? Na teoria clássica, nós tínhamos 5 funções para o administrador. Nós sabemos que, na teoria clássica, a administração é uma função da organização em separado das demais, que dá conta das outras funções da organização. E nessa função, você tem 5 funções para quem exerce a administração. Quem exerce a administração, na teoria clássica, é capaz de prever, organizar, comandar, coordenar e controlar. 5 funçõezinhas. A nova roupagem que a teoria neoclássica, a nova clássica, trouxe é o seguinte: ele fez uma pequena modificação, um depara. São 4 as funções do administrador para a teoria neoclássica: planejar, organizar, dirigir
e controlar. O famoso mnemônico pode ser, PODC. Num depara da clássica para a neoclássica, a gente vai falar agora. O P, prever, virou P de planejar. O O de organizar continua sendo o O de organizar. O C de comandar e o C de coordenar na teoria clássica passaram a ser, de maneira aglutinada, o D, dirigir na teoria neoclássica. E o controle, o C de controle, continua sendo o C de controle na teoria neoclássica. O PODC, você aglutinou duas funções, comando e coordenação, e falou que isso é direção. Agora, eu quero passar para vocês a ideia de cada uma dessas funções. O que se faz no planejamento, o que se faz na organização, o que se faz na direção e o que se faz no controle. E hoje, atualmente, quando você estuda a administração, isso é administrar. Eu me lembro muito bem de sair da minha faculdade, eu fiz a Universidade de Brasília, administração, curso lá diurno. Foi muito legal fazer. Muito legal porque eu acabei descobrindo várias coisas diferentes. O administrador, ele é um grande generalista, ele sabe de tudo um pouco. Mas foi engraçado, porque no último semestre eu me lembro de um veterano me perguntar: Douglas, o que é administrar? Eu tinha feito 7 semestres de administração e eu não sabia o que era administrar. E é simples. A resposta: planejar, organizar, dirigir e controlar. Tudo que você estuda na administração acaba saindo dessas 4 funções do administrador. Isso é administrar. E o que envolve planejamento ou planejar? Estabelecer os objetivos e definir os meios, traçar as estratégias que você vai querer cumprir, o caminho que você vai querer percorrer. O planejamento define aonde que você quer chegar. É pensar no futuro da organização. É estabelecer os objetivos e as metas que você deseja atingir num futuro próximo. Isso é planejar. Organizar. Dividir o trabalho e atribuir responsabilidades. Estabelecer os meios e recursos necessários para que você consiga atingir os objetivos que foram estabelecidos anteriormente. Está relacionado com a alocação de recursos. Quando você fala recursos, alocação de recursos, aquisição dos meios necessários, você está falando de organização. Direção. O que é dirigir? Conduzir os trabalhos, designar pessoas, orientar as pessoas, harmonizar as funções dessas pessoas enquanto elas executam aquilo que devem executar para que os objetivos sejam atingidos. E por último, o controle. Sem o controle você não tem administração. Por mais que seja difícil, a atividade de controle ela é essencial para a administração. No seguinte sentido, quando você controla, você sabe se está chegando ou não está chegando perto daquilo que você inicialmente planejou. Então, controlar significa monitorar as atividades que são realizadas, seja na direção, seja na organização e no próprio planejamento, no processo de planejamento, para saber se você está próximo ou não de atingir aquilo que você precisa. Se você estiver distante daquilo que você precisa chegar aqui, mas está aqui embaixo, para suprir essa lacuna e chegar de baixo para cima no ponto que você deseja, você precisa melhorar, agir corretivamente. E isso é controlar. Planejar, organizar, dirigir e controlar. O PODC da administração. Isso é teoria neoclássica. É uma nova roupagem da teoria clássica. Quando o examinador se referir às funções do administrador de acordo com a teoria clássica, ele vai estar falando de 5 funções: prever, organizar, comandar, coordenar e controlar. Mas, se ele falar para você as funções do administrador e não der nenhum outro contexto, ele vai estar falando dessas 4: planejar, organizar, dirigir e controlar. O pode ser da administração. Se você levar isso para exemplo, no seu dia a dia, você faz todas essas atividades. Por vezes você não percebe que faz, mas você desempenha planejamento, organização, direção e controle. Momento ADM em 1 minuto. Nós falamos aqui da teoria neoclássica. Falamos também que não existe um grande expoente
para essa teoria, tendo em vista que o próprio Chiavenato diz que é uma forçação de barra chamá-la de teoria. Na verdade, é uma grande visão, uma abordagem. Mas vamos lá. Para fins de prova, teoria neoclássica. Peter Drucker é o cara da abordagem neoclássica, então se quiser levar um expoente, leve ele para sua prova. Ótimo. O que é a teoria neoclássica? É uma nova roupagem da teoria clássica. Se você não assistiu ou ouviu ao podcast que fala sobre a teoria clássica, faça esse favor. Para você e para mim. Vai fazer sentido o que eu vou falar aqui para você. A nova roupagem continua acreditando em princípios para a administração. Inclusive traz princípios que são semelhantes àqueles que foram propostos por Henri Fayol. Divisão do trabalho, especialização, hierarquia e amplitude administrativa. A amplitude administrativa é aquela característica que o chefe tem de quantas pessoas ele consegue mandar, de quantas pessoas podem estar abaixo dele e ele ainda vai ter o controle. Chama amplitude administrativa. Isso vai dizer se a sua organização vai ser achatada ou verticalizada. Quanto menor for a amplitude de controle, quanto menos pessoas eu conseguir comandar, mais níveis hierárquicos eu vou precisar. Por quê? Para comportar as pessoas dentro da organização, eu vou precisar de mais pessoas mandando. Por isso, verticaliza a organização. Enquanto mais pessoas eu conseguir mandar, mais achatada vai ser a minha organização. Por quê? Eu vou ter muitas pessoas abaixo de mim, eu vou conseguir coordenar várias pessoas diferentes. Por isso, o cumprimento da organização ele pode ser aferido a partir da amplitude administrativa. Os examinadores da FGV gostam muito desse termo, muito mesmo. Bom, falamos sobre os princípios, falamos que eles ainda existem, uma nova roupagem da teoria clássica. E agora, a nova roupagem das funções do administrador, provindas da teoria clássica. Planejar, organizar, dirigir, que aglutina comando e coordenação, e, por último, o controle, o famoso PODC. Planejar é pensar no futuro, definir os objetivos. Organizar é estabelecer os meios, designar esses meios, distribuir esses meios e os recursos necessários para se realizar. É estruturar a sua organização, é definir autoridade e responsabilidade. Isso é organizar. Dirigir é dirigir os esforços das pessoas, coordenando essas pessoas, orientando essas pessoas, fazendo com que elas se comuniquem, comunicando com essas pessoas, resolvendo conflitos, para que essas pessoas de fato ajam no sentido de cumprir as atividades para atingir os objetivos. E o controle é verificar se está tudo ocorrendo da maneira que era para ocorrer e se você está chegando próximo ou não ao objetivo que foi previamente estabelecido. Se você não está chegando, ação corretiva. Você precisa agir corretivamente para voltar para o rumo que a sua organização precisa. Você faz isso nos seus estudos. Você planeja, ou deveria. Você organiza, ou deveria. Você dirige os seus esforços, ou deveria, em vez de ficar procrastinando. E por último, você controla quando você faz as questões e fala para mim que está em 70%, 75% de acerto. Isso é controle. Você planeja, organiza, dirige e controla. Você administra todos os dias. A gente se encontra no próximo episódio. Não deixe de administrar. Tchau, tchau.